aqui essa palestra e começar o nosso, né, essa nossa vinculação. Quando a gente fala obrigado ou obrigada para alguém, seja no sentido de gentileza, seja mesmo lá no sentido do direito das obrigações, é porque a gente reconhece que existe um vínculo entre nós. Então, uma vez eu li isso, eu nunca esqueci. E é muito importante pontuar, né, esse meu muito obrigada, essa muita vinculação que eu tenho, e que deve ser reconhecido, e que sempre, né, nesses tempos bicudos, nesses tempos esquisitos que vivemos, é sempre importante a gente ter, né, manter esse vínculo. Então, mais uma vez, muito obrigada, gente. Então, vamos lá. O convite que me foi feito, ele veio acompanhado de um pedido, que eu falasse, então, sobre o meu papel, sobre a minha carreira, que é o tema que se amolda à proposta dessa semana, o meu papel na Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de Matinhos. Sim, eu sou quase um meme da internet. Eu trabalho onde vocês passam férias. Sim, né, na nossa Dubai paranaense, lá trabalho eu. Então, esse é o primeiro ponto, né, que já precisa ficar claro. Eu sou procuradora da Câmara Municipal de Matinhos, então eu sou do Poder Legislativo, ok? Eu sou concursada, fiz o concurso em 2012, um concurso de provas e títulos, e fui aprovada, e desde então assumi. Já sou estável, então exerço essa minha função há 9 anos, ok? Eu separei uma apresentação, né? Opa, aqui não está a minha participação, a minha compartilhamento de tela. Não tem problema. Eu só queria compartilhar com vocês um dado para vocês pensarem, para quem tem inclinação para essa carreira e para quem tem, e que entra no tema, né, nesse recorte que foi feito para este painel, que é justamente a defesa do Estado democrático de direito, a defesa da democracia. Qual é o papel dos advogados públicos, seja no legislativo ou até na carreira dentro do Poder Executivo? Qual é o nosso papel? Pessoal, importante a gente ver uma chamada que foi disponibilizada no site do G1. Eu sei que, como fonte científica, ele pode ser meio questionável, mas, né, assim, como fundo jornalístico, ele nos interessa. Essa matéria é de 2017, e não me consta que nestes 4 anos tenhamos tido alguma melhora. Prestem atenção à chamada. 70% das leis aprovadas pelos vereadores na Câmara Municipal de São Paulo são irrelevantes. Essa foi a chamada de uma matéria do G1, em 2017, 70% das leis aprovadas na Câmara Municipal de São Paulo, a maior cidade brasileira, produtora de riqueza, calcule o montante de SS que circula em São Paulo. 70% das leis são irrelevantes. E a matéria continuava até, quem quiser, pode depois que acabar esse painel, dá um Google aí, procura essa chamada e vai achar essa notícia. E olha só, vocês vão achar outros termos, como eu posso dizer, contundentes, né, ofídicos, colocados aí nessa notícia, que as leis são, inúteis, irrelevantes, ou inconstitucionais. E aqui, para nós, estudantes de direito, essa última palavra, essa última adjetivação já nos causa uma tremenda de uma instabilidade. A grande preocupação, e este é o meu exercício, este é o meu papel, e para quem tem interesse nessa carreira, ou quem sabe quem um dia vai se ver dentro dessa carreira, porque a vida nos surpreende, né? Às vezes a gente não tem um plano, ela tem um plano, mas as coisas mudam um pouquinho. O Waze da vida, o Waze do destino recalcula a rota. Você vai a primeira preocupação que você vai ter trabalhando dentro do Poder Legislativo, é pensar na questão da constitucionalidade das leis. E vejam,
Quando o jornalista fez esse levantamento, quando ele trouxe esse recorte de que 70% das leis aprovadas na Câmara Municipal de São Paulo são irrelevantes, ele não quis só dizer do Dia Nacional do Boné, né, que deve ter o Dia Estadual do Boné. Sim, quem tiver curiosidade, entre no site do Planalto. Nós temos o Dia Nacional do Boné, e ele é uma lei. Nós temos o Dia Nacional do Macarrão, né? Ainda não virou feriado, a economia agradece. Mas entre lá no site do Planalto que você vai achar o Dia Nacional do Macarrão. Sim, né? Alô, família Madalô, por favor, fazer uma promoção no Dia Nacional do Macarrão. Compartilhe este painel até chegar até eles. É mais ou menos dessa maneira que a gente pensa. Vira um meme da internet, mas olha do outro lado. Teve uma produção legislativa, alguém fez a iniciativa, passou por uma comissão de Constituição e Justiça, passou por comissões especializadas e virou lei. Então, quando Otto von Bismarck sempre esteve certo, né? Se a gente pode dizer de dois sujeitos que sempre estiveram certos na história da humanidade, né, tirando algumas figuras religiosas, Darwin. Darwin sempre esteve certo, né? Apesar de a gente viver um darwinismo reverso, né? Porque não são os mais estúpidos, às vezes sobrevivem. Mas, né, Darwin sempre esteve certo. E Otto von Bismarck, chanceler alemão, o que ele dizia? Menos pessoas dormiriam à noite se soubessem como são feitas as salsichas, no caso para nós paranaenses, as vinas e as leis. Isso é verdade. Né, queridos estudantes de direito, guardem sempre isso. Menos pessoas dormiriam à noite se soubessem como são feitas as salsichas e as leis. Então, a figura do Otto von Bismarck, você, procurador municipal, vai ter, né, quase como uma fonte de inspiração para a sua carreira. Por quê? Você tem que se preocupar, né, além da sua responsabilidade funcional, o advogado, os pareceres que eu emito acerca dos projetos de lei, eles não são vinculativos. Ok? Então, já saibam, quando a gente vê uma lei muito absurda, por exemplo, essas situações que aparecem na internet também, uma lei lá do interior da Bahia, sim, se eu não me engano foi no interior da Bahia, posso estar aqui fazendo o erro na referência geográfica, que a Câmara Municipal aprovou a revogação dos artigos 29 e seguintes da Constituição, ou seja, a questão do limite de gastos e tudo mais, ali para aquele município não valia. Então, eles aprovaram uma lei que, naquele município, aqueles determinados artigos da Constituição Federal não eram aplicáveis para aquele município. Aí, quando você se depara com esse tipo de situação, você começa a pensar, mas cadê a procuradoria? Cadê o advogado que que deu um parecer favorável? Primeiro ponto, o parecer do advogado, ele não é vinculativo. Então, porque senão, ao final do dia, a legisladora seria eu. Porque quem faz essa análise, se aquela lei é inconstitucional, é relevante, é irrelevante, é repetitiva ou não, são os representantes eleitos. Se o meu parecer jurídico, se a minha análise jurídica, que é uma fatia de opinião, podem existir opiniões contrárias, se esta minha opinião fosse vinculativa, no final do dia, quem seria a legisladora? Eu. E aí a gente teria, mais uma vez, o problema de alguém que não foi democraticamente escolhida, que é ali exercendo um papel que não lhe cabe. Então, talvez essa seja a frustração, uma frustração da carreira, que há uma indicação, há toda uma fundamentação, um estudo, uma argumentação, mas no final do dia quem decide são os representantes, né? No final do dia, quem acaba decidindo, muitas vezes são inclinações ou conveniências políticas. Tem ainda uma outra reportagem que foi feita, né, já que eu estou falando nessa pegada jornalística, uma outra reportagem que foi feita pela Gazeta do Povo, um editorial, esse é um pouquinho mais antigo, de 2012, mas da mesma maneira não me consta que tenhamos melhoras expressivas nos números. A chamada do editorial da Gazeta do Povo era Despreparo. Aí vem o título da notícia. De cada 10 projetos de lei,
9 não têm benefício efetivo. Aí, o subtítulo: propostas apresentadas por legisladores em 2011 repetem normas já existentes, atropelam competências ou são simplesmente inconstitucionais. E uma última chamada, essa foi do jornal O Globo. Brasil faz, essa de 2011 também. Brasil faz 18 leis por dia e a maioria vai para o lixo. Então, a Procuradoria Legislativa, ela tem esse papel justamente deste filtro para que essas propostas irrelevantes, inúteis e o mais gravoso de todos, inconstitucionais, eu já vou me debruçar um pouquinho mais sobre essa última preocupação, não avancem. Então, e como que um procurador legislativo faz isso? Como que funciona dentro da Câmara? Falo aqui pelo meu recorte lá da Câmara de Matinhos. É uma iniciativa da Câmara que a Procuradoria, que os advogados, lá dentro do quadro jurídico da Câmara, temos eu e um outro advogado, o doutor Branco. Então, nós dois, a partir dessa nova legislatura, enfim, de reorganizações administrativas internas que foram feitas, nós dois participamos da reunião da CCJ, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aliás, esse é um outro ponto importante. A lei, ela precisa ser não apenas materialmente relevante e adequada, mas a forma de apresentação. Se vocês tiverem a curiosidade, ou quem for vivenciar essa carreira no futuro, vai encontrar alguns projetos de leis apresentados lá pelo senhor vereador, e daí lá no artigo 1º está escrito assim: aqui nesse artigo eu queria dizer para que essa lei vale. E você pode seguir os mesmos modelos da lei estadual número tal que já foi aprovada. Aí, escreve mais alguma coisa no parágrafo, artigo 2º. Aqui, veja, nos mesmos modelos da lei federal, blá, blá, número tal. Mais um meme da internet, aquela coisa, veja o meu trabalho, mas não copie igual, Aí você vê o resultado do trabalho. Então, e isso não pode ser apresentado como uma lei, isso não serve à população. Vejam, aquela primeira função do direito que a gente aprende, lá no primeiro período da faculdade, quando a gente entra, a função do direito como pacificador, pacificação social, a questão de resolução de conflitos, não serve. Porque como que você vai usar essa lei para aplicar um caso concreto, se ele precisa de várias notas de rodapé, de várias referências? Ou seja, é inútil. Ela é formalmente inadequada e materialmente irrelevante. Aí, mais uma vez, você advogado, tem esse papel de formar e informar dentro da Câmara Municipal. Isso vale para a Assembleia Legislativa, que tem uma estrutura mais refinada. No Congresso Nacional também existem estruturas mais refinadas para que este tipo de situação não aconteça. Mas nos municípios menores, existem também possibilidades para que estes absurdos não aconteçam. E uma outra possibilidade que existe também é o encorajamento da criação dentro da Câmara Municipal, dentro da estrutura do Poder Legislativo, nos moldes do que tem a Câmara Municipal de Matinhos, tem aqui a Câmara Municipal de Curitiba e algumas outras espalhadas tanto no Paraná quanto no Brasil. Foi criada a Escola do Legislativo. E o que essa Escola do Legislativo faz? Formação interna corporis e formação também, oferta de palestras, enfim, de cursos, de oportunidades de aprendizado para a comunidade. E hoje, principalmente pela facilidade que nós temos aqui por esta forma mais fácil de participação, isso acaba sendo muito mais divulgado, difundido. Então, uma live no Facebook, também retransmitida no Instagram, acaba facilitando e divulgando o conhecimento. E isso também, como eu falei, serve interna corporis. Então, por exemplo, um curso de técnica legislativa para ensinar aos nobres causídicos, os nobres edis, a como escrever, sim, também acaba entrando porque no papel do advogado. Porque pensem o seguinte: não pode exercer um direito quem não tem meios de exercê-lo.
Não pode pleitear, não pode lutar por um direito porque não tem meio de exercê-lo. E o mais básico é usar, né, ter o caminho adequado, ter digamos assim, a possibilidade legalmente prevista. E se a lei já não é bem feita, não é bem confeccionada, ela é dúbia, enfim, né, com todos os seus defeitos, com todos os seus adjetivos negativos, é impossível o exercício de um direito. Vou dar um exemplo. Em cidades pequenas, né, eu digo fora dos grandes centros, como a gente é acostumado aos moldes aqui de Curitiba, as farmácias não funcionam muitas vezes aos finais de semana e nem em um horário estendido. A gente é acostumado aqui com farmácia 24 horas, e né, é só a gente lembrar nos períodos passados que nós vivemos restrição de horário de circulação e de horário do comércio, como isso foi incômodo. Transporte isso para uma realidade perene. Então, a farmácia não funciona no final de semana, a farmácia não funciona depois das 7 horas da noite. E como fica a compra de medicamentos urgentes? Aí o Poder Executivo faz uma lei para obrigar o regime de plantão, né, que haja, então, mais um escalonamento no funcionamento dessas farmácias, que em determinados bairros, enfim, elas funcionem 24 horas. Veja que é uma iniciativa nobre, é uma iniciativa sensível a uma realidade, mas né, se a lei não for bem escrita, isso gera um problema para a população cobrar que aquela farmácia esteja aberta e gera um problema para o dono da farmácia também, porque ele precisa planejar hora extra, contratação de funcionário, precisa planejar, enfim, todo o seu funcionamento. E a gente tem um outro problema. Essas leis, quando construídas, o papel do vereador, ele tem que ser muito bem colocado e muito bem explicitado. O que que eu falo? Problemas de iniciativa, tá? Então, algo que o advogado do Poder Legislativo tem que ter muito claro é quais são as matérias que são passíveis de iniciativa pelo Poder Legislativo. Veja, vereador não serve só para fiscalizar e pôr nome em rua, tá? O próprio STF já decidiu que mesmo projetos que acarretem aumento de custos podem ser propostos pelo Poder Legislativo, desde que não esbarrem nas matérias do artigo 61 da Constituição. Então, a questão de criação de organização administrativa, criação de secretaria, aumentar salário do Poder Executivo, isso não pode. Mas outras questões passam pelo poder, passam para a competência do Poder Legislativo, porque senão acaba esvaziando. Esvazia a função do vereador, esvazia e apequena a função do vereador. Mas, aí, ligando a essa ideia de posição do STF, uma carga e, como eu posso dizer, uma tarefa que todo advogado público tem, é a leitura constante de informativos e acompanhamento da posição dos nossos tribunais superiores, principalmente do STF. Por quê? Porque o problema de inconstitucionalidade de normas é algo relevantíssimo e é algo que, inclusive, já chamou a atenção dos nossos ministros para a questão da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Então, me permitam aqui, até já, como eu posso dizer, amainando, amornando a minha fala, chamar a atenção de vocês para um tema de direito constitucional, que é a falta de filtro, vou dizer, de parâmetros para essa modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Por quê? Aula de direito constitucional. Algo que é inconstitucional sempre foi e sempre será. Via de regra, eficácia retroativa. O problema é, nem toda lei pode ter o reconhecimento da sua ineficácia com efeitos retroativos. Por quê? Porque o dano prático, essa análise consequencialista, é muito pior do que o respeito puro a essa norma do direito. Vou dar um exemplo para vocês de uma situação que aconteceu no Rio Grande do Norte, tá? Aí foge um pouquinho da esfera municipal e passa para a esfera estadual, até por isso que chegou ao controle do STF.
Olhem só, quem não estiver sentado, por favor, tome assento, porque a seguir, imagens fortes, né? Temos aqui cenas fortes. A Assembleia Legislativa aprovou uma lei que obrigava a todas as faculdades de direito no estado do Rio Grande do Norte a disponibilizarem o NPJ aos finais de semana, feriados e de madrugada. Ou seja, você que reclama de fazer o NPJ dizendo que não tem tempo, vem aquela pergunta: o que você faz da meia-noite às 6? Você vai para o NPJ. Aí você fica pensando, mas por que isso? Porque pessoas podem ser presas de madrugada, pessoas podem ser presas ao final de semana e precisam de um advogado. A estrutura da Defensoria Pública mandou um abraço. Mas, né, o legislador fez isso. Ele criou a estrutura, a obrigatoriedade, inclusive com fiscalização e multa, de todas as faculdades de direito do Estado, particulares, públicas, federais, enfim, tá? Não interessa a vinculação e não interessa se particular ou pública, eram obrigadas a disponibilizar o NPJ da madrugada, né? O corujão do NPJ, o plantão do NPJ. Muito bem. Foi questionada a constitucionalidade, chegou ao STF, declarou-se inconstitucional, vício de iniciativa, na verdade, incompetente a esfera estadual para legislar sobre este currículo educacional. Tudo bem. O problema é o seguinte, entre a lei e o reconhecimento de inconstitucionalidade foram quase 7 anos, se não me falha a memória, e todos os casos que foram resolvidos, e as pessoas que foram soltas, e aí, claro, já entrou casos de família, várias situações entraram nesse NPJ da madrugada. Essas pessoas voltariam presas, aquela atuação seria nula do advogado, porque afinal de contas ele não poderia ter atuado naquele caso. Perceba que a instabilidade é pior. Aí o STF modula os efeitos, fala, não, daqui para frente só que não pode ter esse NPJ da madrugada. Tudo bem. Aí vem a crítica do próprio STF, que falta filtro para o nosso Supremo Tribunal acerca dos critérios para a modulação desses efeitos. E por quê? Qual é a fala do judiciário? Porque a modulação dos efeitos é um incentivo ao legislador irresponsável. Então, essa foi a crítica que foi feita, especificamente nesse caso do NPJ da madrugada, a modulação dos efeitos da declaração do reconhecimento da inconstitucionalidade, sem grandes filtros, sem grandes reflexões, sem grandes parâmetros pelos nossos tribunais, são um incentivo ao legislador irresponsável. Por quê? Porque leis são elaboradas, muitas vezes, no calor do momento político, para a simpatia de determinado grupo, de determinada situação, e, digamos assim, você deixa a serpente no paraíso para a próxima legislatura. Porque você acaba a legislatura, aquele processo ainda está acontecendo o questionamento, e muitas vezes o sujeito se reelegeu ou foi alçado a um outro cargo, e a batata quente ficou. Então, e já pensando nisso, que os efeitos daquela situação inconstitucional indevida são duradouros. Porém, estes efeitos somente vão ser desconstituídos lá na frente, e muito provavelmente o STF vai falar: olha, a eficácia retroativa vai ser muito mais danosa do que um reconhecimento, como manda as lições de direito constitucional. Então, modula daqui para frente. E isso como eu disse, sem grandes cuidados. E aí, fica o questionamento para os procuradores legislativos, para os advogados destas casas de lei, acerca da formação jurídica, eu não falo formalmente, mas do racional jurídico que é repassado a esses legisladores, que provavelmente teve um parecer, teve análise, passou por uma comissão de Constituição e Justiça, mas virou lei, com todos os seus efeitos danosos. Então, o papel da Procuradoria Legislativa, quando, digamos assim, essas situações extremas aparecem,
fica muito sensível, né? Numa frase que até vem sendo muito usada e até banalizada recentemente, de defesa da Constituição, de proteção da Constituição, mas sim, mesmo, né, nas menores esferas, né, do poder, lá no menor ente da federação, que é o município, nós temos que cuidar, nós temos que proteger. Então, passa, né, pelo cuidado e pelo estudo de vocês, tá? Então, eu queria deixar aqui, na verdade, 3 pontos finais para essa minha fala, né, para vocês entenderem as dificuldades, né, as dores e benesses da carreira, vamos dizer assim, de procurador legislativo. Projetos de lei sem análise adequada da Constituição, né? Caráter que isso esbarra justamente no caráter meramente opinativo dos pareceres jurídicos que são apresentados, até porque senão teria um problema de poderes, né? De distribuição de poderes. A grande quantidade de leis que não pegam, né? Ou seja, que vídeo do exemplo, final dos anos 90, o kit de primeiros socorros nos veículos. Quem não foi anos 90, que não lembra desse absurdo que as pessoas eram obrigadas e multadas a ter um kit de primeiros socorros nos veículos, vocês que são geração, vocês são millennials, acho que é assim que fala, né? Vocês que não tomam café, não usam sapatilha, não gostam de boletos, né? Essas coisas da internet. Vocês pesquisem o que foi essa obrigatoriedade do kit de primeiros socorros nos carros. Sim, isso já existiu. Além dessas leis que não pegam, temos inúteis e as que geram resultados contraditórios aos pretendidos. Eu falei esse exemplo da farmácia, né, do plantão das farmácias. A ideia é melhorar a saúde, mas a gente melhorou a saúde criando um problema trabalhista, né, um problema de microeconomia. Veremos. E a imprensa e os próprios eleitores, e aí a gente carrega esse peso também, todos nós, a imprensa e os próprios eleitores incentivam a criação de leis. Então, como eu falei, muitas vezes a conveniência, a pressão política, a simpatia política acaba incentivando algumas iniciativas que não dialogam com a função do legislativo, como ele foi pensado para bem estar posicionado e para bem funcionar. Então, são essas, digamos, essas 3 serpentes no paraíso, né? Essas 3 notas de incômodo que eu deixo aqui para vocês. E era isso. Doutora Amanda, muito obrigado pela sua exposição, muito fantástica. Nós estamos tendo o privilégio dessa segunda semana acadêmica de somente receber palestrantes que falam com muita paixão e com muito entusiasmo sobre o que fazem. E isso passa a nós, acadêmicos de direito, uma segurança muito grande. Queremos encontrar pessoas fantásticas quando nos formarmos e seguirmos para nossas carreiras. Então, muito obrigado, professora, pela sua disposição e pelo aceite do convite. E agora nós iremos continuar com o nosso painel, tratando sobre o tema o papel da Procuradoria do Município e o ingresso na carreira pública. Esse tema será ministrado pela professora Marilena Indira Winter. A professora Marilena, ela é graduada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito Privado e doutora em Direito das Relações Sociais também pela UFPR. Hoje é professora titular de Direito Civil da PUC Paraná, procuradora do município de Curitiba, membro do Instituto dos Advogados do Paraná, conselheira estadual titular da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, vice-presidente da Comissão de Estágio e Exame da Ordem, também da OAB Paraná, membro consultor da Comissão de Advocacia Pública do Paraná e membro da Comissão Editorial da Revista da Procuradoria do município de Curitiba. Doutora, agradeço em nome do Diretório Acadêmico Clotário Portugal pela sua presença nessa semana acadêmica e lhe passo a palavra de imediato. Obrigado. Muito obrigada, Guilherme. Quero saudar aqui também a Fairus. Acertei? Fairus. Obrigada pelo seu contato, pelo convite tão amável. Dizer que para mim é uma alegria estar aqui entre colegas, entre os estudantes. Eu, no momento, eu me encontro licenciada da PUC, né? Estou exercendo uma função no Conselho Estadual da OAB aqui
como vice-presidente, e eu tenho a honra de dividir a mesa do conselho com o meu querido amigo Roberto Altheimer. Um prazer te rever aqui. E saúdo também a doutora Amanda, essa simpatia. Doutora Amanda, eu trabalho mais ou menos combinado aqui com a Procuradoria da Câmara, e vou ter muita figurinha para trocar com você na sequência. Então, quero saudar todos os estudantes, dizer que é uma alegria mesmo a gente estar aqui, poder falar um pouquinho dessa carreira que eu abracei há quase 30 anos aqui na Procuradoria do município de Curitiba, né? E eu vou tentar compartilhar com vocês aqui, eu fiz um esquemazinho que eu acho que facilita também para todo mundo acompanhar, né? Então, vamos ver aqui. Estão conseguindo ver a tela? Sim? Ok. Então, vamos lá. Pessoal, eu fiz aqui uma divisão do meu tema em 3 tópicos básicos, só para facilitar um pouquinho, para vocês também acompanharem. A fala, às vezes, fica um pouco difusa, né? A gente fala de coisas que a gente vive no dia a dia e, às vezes, fica difícil acompanhar. Então, eu vou falar um pouquinho do contexto, né, em que o procurador municipal exerce a sua função. Assim como a doutora Amanda, eu também sou muito apaixonada aqui por essa atribuição e eu gosto demais das coisas relacionadas com o município. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura organizacional, né, administrativa, de acordo com a Constituição. Vamos falar um pouquinho sobre a advocacia pública, o que é a advocacia pública, como é que a Procuradoria do município se insere nesse contexto, e vamos falar sobre, especificamente, o que faz um procurador do município, quais são as atribuições. Então, pessoal, falar sobre município, no contexto da nossa Constituição, hoje, falar sobre a autonomia municipal, né? A Constituição de 88 que estabeleceu a autonomia dos municípios. Então, nosso território dividido aí em unidades, né, da federação, onde o município tem também a sua independência, né? Vou escutar, tá? Tiveram. Então, acho que tem alguém com o microfone aberto, né? Vou prosseguir aqui. Desculpa. 18 da nossa Constituição, ele trata, né, dessa autonomia. Então, a independência do município em relação a toda a sua estrutura política, organizacional, financeira, e está aí expresso no artigo 18 da Constituição. É a partir desse dispositivo que a gente vai entender, então, essa ideia da autonomia municipal. E é importante também falar aqui, de uma forma bastante direta e objetiva, às vezes as pessoas confundem um pouco, né, município, prefeitura, cidade, né? É importante a gente, vocês que são estudantes de direito, né, saberem a delimitação de cada uma dessas expressões. O município, portanto, é uma pessoa política, né, uma entidade da federação que é constituída a partir do território brasileiro, uma pessoa jurídica de direito público. Quem já estudou a parte geral do Código Civil sabe disso, está lá no artigo 41 do Código Civil, né? A pessoa jurídica, portanto, é o município, não é a prefeitura. A prefeitura é meramente um órgão administrativo, ela é o local da sede, né, onde fica lá o chefe do executivo, o prefeito. Então, se a gente for ajuizar uma ação, eu espero que nunca ninguém aqui precise ajuizar nenhuma ação contra o município, não é a prefeitura que vai estar no polo passivo. Aí vocês vão estar perguntando, mas e alguém faz isso, né? Alguém ajuiza uma ação contra a prefeitura? Gente, sabe o que faz, né? Não quem estudou aqui no Unicuritiba, isso não jamais vai fazer isso. Aliás, na verdade, quem estudou bastante, ou quem estudou um pouco mais, não fará isso, mas é importante separar.
A pessoa jurídica é o município, né? A prefeitura é apenas um órgão dentro do município, né? E a cidade, ela compreende, então, o espaço territorial, né? É o território onde a pessoa vive, né? É onde nós desenvolvemos aí nossos interesses primários. Vamos falar um pouco sobre isso. Mas voltando ao que interessa, e o professor Roberto Altham, que me perdoe, eu vou dizer aqui que o município é o ente da federação e é o mais importante de todos, professor Roberto. Me perdoe, essa é a minha visão do mundo. Não, eu estou exagerando um pouquinho, claro, mas em parte isto é verdade. Né? Sendo muito sincera, talvez seja um pouquinho de exagero mesmo da minha parte, mas sobre determinado aspecto, pessoal, talvez isso tenha, assim, um fundo de verdade. Sabem por quê? Porque é no município onde nós vivemos. É no município onde o cidadão está mais próximo da administração, né? Dificilmente a gente vai num lugar, numa cidade, lá no interior, né, do estado, numa cidade pequena, e vai dar de cara lá com o governador do estado, o presidente da república, indo fazer suas compras no supermercado, e aí você vai chegar para ele e dizer, escuta, governador, olha aqui, eu estou com um probleminha, lá tem um buraco na minha rua. Mas o prefeito não. O prefeito está mais próximo da população, aqui assim como os secretários. Então, realmente, o espaço do município, o espaço urbano, ele realmente é onde, mais proximamente, o cidadão sente a presença e, consequentemente, a ausência do Estado, né? Na verdade, é importante também nós separarmos aqui que o município, ele pode ter um território que compreende tanto o ambiente urbano, a cidade, como um ambiente rural. Aqui em Curitiba nós não temos mais ambiente rural, né? A nossa cidade, o nosso município, o nosso território do município, ele está 100% urbanizado, né? Mas, de fato, qualquer pessoa que vive num território urbano, e até mesmo em alguns casos no ambiente rural, ela percebe mais direta e imediatamente os efeitos também das decisões de governo, das decisões políticas, né? E é onde nós sentimos. Agora, nós que acabamos de passar por uma pandemia, por exemplo, nós sentimos diretamente na pele, né, alguns desses efeitos. A questão da saúde, nem se diga, mas também o sistema de funcionamento dos horários, né, de comércio, os restaurantes, os supermercados, né, nós vivemos isso na pele, vimos o quanto nos afetou a decisão da administração, né? E eu estou construindo tudo isso porque vocês já podem ir pensando o que é que um advogado, o que é que um advogado público, o que é que um procurador municipal tem a ver com isso. Veja, nós vivemos agora na pandemia a decisão de abrir ou fechar o comércio, nós vivemos na pandemia as decisões de comprar ou não comprar determinados insumos, né, dentro da lógica municipal, né? E a população acaba sendo diretamente afetada por toda essa estrutura, assim como também é afetada por toda a estrutura das vias públicas, das praças, das ciclovias, das calçadas, dos parques, a ordenação do trânsito, a ordenação do território urbano, né, a divisão do território urbano. Se você não tiver um planejamento conforme aquilo que preceitua a legislação urbanística ou a própria Constituição, você pode ter problemas seríssimos, inclusive de segurança em determinadas áreas da cidade, por exemplo, edificações em lugares que agravam sobremaneira o problema ambiental, ou até mesmo uma divisão desordenada territorial, decorrente muitas vezes de invasões, ou decorrente de uma falta de planejamento,
onde, por exemplo, não possam chegar os serviços públicos, porque não tem vias, porque aquilo cresceu desordenadamente, e aí você tem uma população à deriva, né? Você tem uma população onde o serviço público não chega, né? Não tem saneamento, não tem esgoto, não tem nada daquilo que é essencial para a sobrevivência de uma pessoa com dignidade. E aí eu entro um pouquinho também nessa questão da cidade, né? Que ela é regida pelo Estatuto da Cidade, e nós vamos falar um pouquinho também sobre isso dentro do espaço aqui que a gente tem, né? Mas algumas coisas são importantes de dizer. Nós estamos aqui num ambiente acadêmico, é importante também nós remontarmos aqui aos conceitos, né? E até a dogmática. E um grande administrativista, e uma referência no direito urbanístico é o professor Eli Lopes Meireles, né? E ele tem essa obra do direito municipal, e ele resumiu, né, as questões relacionadas com o ambiente urbano, que o direito urbanístico é formado por um conjunto de decisões, de normas e leis estatais que são destinadas justamente para organizar os espaços habitáveis de modo a proporcionar melhores condições de vida ao homem na comunidade. Aí nós temos exemplos, né, de cidades planejadas, cidades famosas, como, por exemplo, Paris, vista de cima, é um exemplo de planejamento. Nosso Rio de Janeiro, que é belíssimo, lindíssimo, mas quando a gente for mergulhar nessa cidade, talvez a gente não vai encontrar aquilo que nós esperamos que seja realmente o que se concebeu em tese para ser um espaço habitável, né? E aí o Estatuto da Cidade vem falar sobre a função social de uma cidade, né? A função que é exercida coletivamente em prol, em favor da vida humana digna, né? Quais são as funções que uma pessoa exerce, ou que uma coletividade de pessoas exerce, ou precisa aurir, né, haver do espaço urbano. Então, nós vamos encontrar aí normativas sobre a moradia, sobre o trabalho, a circulação, o lazer, a recreação, enfim, funções fundamentais da vida urbana. E aí eu gosto sempre de passar um pouquinho, assim, algumas imagens, né, para a gente admirar, né, cidades construídas com contrastes como esse, né, o moderno, os edifícios em contraste com as casas antigas, as casas baixas, tudo isso é fruto de um planejamento. E o ser humano que vive já em cidades ultramodernas, em que parece não haver pobreza, você olha uma foto como essa, imagina, nossa, não deve existir pessoas excluídas desse ambiente aqui, porque tudo parece muito rico, tudo parece muito digno, tudo parece muito habitável. Não há como não ser feliz num ambiente como esse, né? E aí a gente passa a apreciar situações do planejamento ou da falta de planejamento urbano, em que nós vamos encontrar essas verdadeiras cicatrizes, né, dentro de uma reserva florestal, daquilo que as futuras gerações podiam esperar, né, como um ambiente saudável, e aí você vê o desenvolvimento de grandes empreendimentos que, quiçá, não estão observando as regras necessárias. E também aqueles exercícios, né, de imaginação e criatividade, vamos transformar os edifícios em florestas. Ué, por que não? Né? Aproveitar esse espaço. Isso faz parte também do planejamento, isso faz parte do universo, né, de uma realidade, né, municipal, de uma realidade dentro de um ambiente em que você planeja e vive a cidade. E, principalmente na nossa realidade, o grande contraste, né? Essa foto é uma foto clássica que a gente encontra na internet, um contraste absurdo, né, da riqueza extrema, aqui você vê imóveis, né, com piscinas individuais, fazendo um muro com a pobreza extrema e aquela situação que eu mencionei no começo, né,
em locais da cidade onde que... Vocês podem imaginar, pessoal, como que chegaria ali no meio, né, nesse aglomerado de residências aqui, como que faz se começar a pegar fogo lá no meio para chegar o carro do bombeiro ali? Ou se uma pessoa tiver um problema de saúde, qualquer coisa assim, como chega aí dentro, né? Por qual rua que vai transitar, enfim, o contraste da vida e essa cidade, ela é aqui no Brasil. E aqui nós temos uma realidade que não é brasileira, uma favela na cidade do México, né? Que a gente fica imaginando como realizar essas premissas, né, da habitação e dos direitos fundamentais num ambiente como esse, que se estruturou ao longo de muitos anos, décadas, em que as pessoas foram se aglomerando, né? Essa também é uma favela na Índia, que assistiu aquele filme Quem Quer Ser um Milionário, é nessa favela aí que se passa aquele filme, quem assistiu sabe um pouquinho dessa realidade, né? Então, essa questão fundamental, essencial da moradia, né? Que é algo que está diretamente relacionado com as funções de uma cidade e, consequentemente, com a administração de um município, com as decisões políticas, né, que devem perpassar aí pelas funções. E a questão que eu falei aqui da mobilidade, da locomoção, as pessoas que vivem no ambiente urbano, essa foto é uma foto fictícia, né? Não havendo planejamento, não havendo governo, a gente pode imaginar isso aqui, né, como um futuro, aqui, essa maçaroca toda de vias que vão se sobrepondo e que quem vive em Curitiba diz, nossa, como faz falta um viaduto, é verdade, mas pode imaginar uma situação como essa, é claro que isso aqui é uma caricatura, né, do que pode se tornar. Você sabe que hoje a grande maioria das pessoas vivem em ambientes urbanos. No Brasil, por exemplo, nós temos regiões em que chega a 90% a quantidade de pessoas que vivem no ambiente urbano. E as grandes cidades, elas já vão se misturando, né, o fenômeno da conurbação urbana. Os municípios vão se tornando verdadeiras metrópoles, né? Aqui em Curitiba a gente vê um pouco isso, em que os limites entre a cidade, a capital e as cidades que compõem a região metropolitana já vão ficando cada vez mais pertinho, cada vez mais curtas essas distâncias. Então, essas grandes metrópoles, né, com 10, 15, 20 milhões de habitantes, como fazer, né, em relação ao trânsito? Tudo isso faz parte, então, desta área do direito administrativo, que está muito presente no nosso cotidiano, que é o direito urbanístico, e que eu já mencionei aqui, o professor Eri Lopes Meireles, claro que não é o único, mas é o clássico dessa disciplina, né? E que tem por objeto justamente a ordenação, né, do uso e ocupação do solo urbano, uso e ocupação do solo urbano. Disso decorrem muitos direitos subjetivos públicos, né? Nós poderíamos fazer uma diferença aqui quando a gente fala do município e do direito administrativo que rege esse ente público. Nós vamos falar das normas a que a administração está obrigada, artigo 37 da Constituição fala dos princípios, né? Um deles, a legalidade. Então, qual é o regime jurídico que rege a administração pública? O que vincula o administrador público, né? Como contratar, a licitação, o regime jurídico dos bens públicos, né? Que são inalienáveis, são insuscetíveis de uso capião, os servidores públicos que necessitam passar por concurso. Em contrapartida, quando a gente olha para o direito urbanístico e também para o direito à cidade, que está estampada no Estatuto das Cidades, nós vamos falar desses direitos subjetivos públicos, nós vamos falar um pouco também do que, qual é a função da cidade e quais são os direitos fundamentais que o cidadão, que o indivíduo
tem e pode esperar e deve ser protegido em prol dessa existência digna que nós falamos aqui, né? Então, quando falamos em direito urbanístico, quando falamos em ordenação do território urbano e das cidades, nós estamos falando também dessa estrutura, né, que as cidades devem, da qual as cidades devem estar providas, né? Já falamos aqui sobre bens públicos, falamos sobre equipamentos urbanos, ruas, ciclovias, etc., né? Que tem as duas faces. Tem, por um lado, a administração, que precisa seguir um determinado regime jurídico, que é o regime jurídico de direito público, na consecução desses fins. Tem as funções sociais da cidade, que estão atreladas, né, ao Estatuto da Cidade, e que são disciplinadas a partir do direito estampado na Constituição, no artigo 183, né, nós vamos falar lá em função social da cidade, e tem também, por outro lado, a expectativa dos direitos nossos, né, de nós todos, cidadãos, em relação a isso. Né? E essa ordenação do espaço, ela implica também na delimitação, né, entre esse limite entre o urbano e o rural, que muitas vezes convive, né, como, por exemplo, nessa imagem que eu estou colocando aqui. Aqui em Curitiba é muito raro, a gente pode encontrar uma imagem como essa, muito difícil, em que pese que outro dia, andando por uma rua ali no Bacaxeri, eu vi uma fazendinha dentro da cidade, né? Mas no interior é muito comum, a cidade acaba e você já passa para um ambiente assim mais bucólico e às vezes até rural mesmo, já com plantações. Tudo isso é espaço do município. Tudo isso demanda, né, um assessoramento, e eu já vou chegar lá a falar do procurador, né? E aí eu retorno àquele tópico que eu falei para vocês sobre a autonomia municipal. Então, falei um pouquinho sobre o município, sobre essa estrutura, sobre a cidade, sobre a prefeitura, que é um órgão, né? E vamos falar um pouco dessa autonomia, né, do município. Então, ela é um ente da federação que possui, então, toda uma estrutura administrativa, financeira, política e um governo próprio, né? E o que eu queria destacar aqui, aproveitando a fala da doutora Amanda, que me antecedeu, falar um pouquinho desse poder de legislar, né? Que é típico também de um ente federado dotado de autonomia, que é o município, a partir da Constituição de 88. Na verdade, é um resgate de uma visão que já existia, mas que ficou aí séculos, um município sendo subordinado ao regramento do Estado, mas a Constituição de 88 acaba restabelecendo isso. Então, esse poder de legislar, é sempre bom lembrar que os municípios têm mais ou menos uma constituição própria, né, que é a lei orgânica do município. Então, em que pese o município estar vinculado dentro de um território estadual e ter, sim, algumas vinculações ao Estado, né, ele tem essa autonomia, tanto legislativa, como financeira, como de governo. E a sua competência legislativa, basicamente, resumindo um pouco aqui, ela está relacionada com os chamados assuntos de interesse local. Mas ele também tem a competência de suplementar, quando for cabível, evidentemente, quando não houver as competências exclusivas dos outros entes da federação, ele pode suplementar a legislação estadual e instituir e arrecadar os seus tributos, né? Tudo isso conforme a sua estrutura estabelecida na lei orgânica. E lembrando apenas rapidamente aqui, né, quais são os tributos de competência municipal? O IPTU, né, todo mundo sabe, todo começo do ano vem aquele carnezinho lá, que alguns parcelam, outros vão lá negociar, pegam o desconto, enfim, o famoso carnê do IPTU. O imposto sobre os serviços, né, que todos nós, advogados, inclusive, estamos sujeitos, o imposto de transmissão de bens entre vivos, né, e, enfim, as taxas, as contribuições, a iluminação pública, as contribuições de melhoria, são alguns dos tributos aqui típicos que competem ao município.
Tudo isso eu estou construindo aqui um cenário para falar para vocês onde é necessária a atuação de um advogado. Onde é que você, se tiver interesse nessa carreira, poderá atuar. Então, o que a gente já viu aqui? A gente já viu um pouquinho sobre direito administrativo, licitações, contratos, a gente falou um pouquinho sobre regime jurídico do servidor público, concurso público, também entra aqui o regime da CLT, porque o município pode terceirizar algumas das suas atividades, portanto, nós temos aí incidência, né, de contratações que envolvem contratações privadas. Falamos sobre o Estatuto da Cidade, sobre as ferramentas, né, do Estatuto da Cidade, que também interferem diretamente no direito da propriedade, portanto, é preciso conhecer o direito civil, os direitos reais. Agora, falando aqui um pouco da tributação, né, muito de direito tributário, é um conhecimento necessário também para o exercício dessa carreira, né? E aí, vamos falar um pouquinho sobre a advocacia pública e o sistema de justiça. Antes, porém, eu trouxe aqui umas imagens que eu esqueci de passar, mas eu não queria pular, queria mostrar para vocês. Porque quando a gente fala sobre direito municipal, sobre o município, sobre o Estatuto da Cidade, é muito importante relacionar isso com a qualidade de vida e o ambiente de existência das pessoas. Então, eu queria dizer para vocês que sempre você pode olhar para esta carreira e olhar também que aqui também está presente aquele princípio fundante da nossa Constituição, né? A ideia da dignidade da pessoa humana. Já falamos sobre saúde aqui, sabemos que é um direito fundamental. Mas vejam esse exemplo aqui. Esse é um lugar que não existe mais, né? Essa foi uma favela famosíssima, né? Que se situava em Hong Kong, né? Eram milhares de pessoas que viviam aqui nessas condições. Eram, na década de 80, 90, se eu não me engano, nós tínhamos aí mais de 30 mil pessoas vivendo nesse espaço. E graças ao planejamento urbano, a mudança que foi realizada aí, ela se transforma, né, num espaço aí sim compatível com tudo que nós estamos falando aqui, né, de ordenação do território e realização da dignidade. E essas pessoas foram deslocadas, passando a viver, então, em outros espaços do território que foram especificamente destinados, né, por esse governo para essa finalidade. Então, dito isso, eu retorno aqui, então, a falar agora, sim, sobre a nossa carreira, finalmente, falar sobre a advocacia pública, né? A doutora Amanda falou um pouquinho sobre a função do advogado público que atua num dos poderes do município, né? Você sabe que o município, em que pese ele ser um ente autônomo da federação, ele possui apenas os dois poderes, que é o executivo e o legislativo. O município não tem poder judiciário, não exerce essa função de julgamento, e eu chamo a atenção sobre isso para destacar que a advocacia pública e as procuradorias compõem, portanto, o único dos elementos, a única das funções do sistema de justiça, né? Então, só existe a advocacia pública no âmbito do município. Lembrando a vocês, a nossa Constituição Federal, quando ela fala da estrutura do sistema de justiça no Estado brasileiro, ela tem lá o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e a Advocacia Privada, né? Todas essas carreiras formam o sistema de justiça no Estado brasileiro, né? Então, os advogados têm essa função, o advogado privado, a função mais voltada para a defesa dos direitos, né? O Poder Judiciário que julga, o Ministério Público que faz também o controle e a fiscalização, exercendo essa função pública, com controle e a fiscalização dos atos, de um modo geral, e também faz o exercício da defesa dos interesses públicos, e a advocacia pública, que então, como diz o título dessa palestra que me foi proposto, né, a defesa dos interesses estatais, mas em última
análise à defesa dos interesses públicos estatais, que, conforme eu tentei demonstrar aqui, volta-se ao interesse primário, ao interesse da população e à realização aí de vários dos princípios constitucionais relacionados com os direitos fundamentais. Então, a Procuradoria do Município, ela se insere neste contexto, advocacia pública. Porém, a Constituição de 88, nos artigos 131 a 133, quando ela fala das funções essenciais da justiça, no qual a advocacia está inserida, a advocacia em geral, né, está inserida, não mencionou a advocacia municipal, a Procuradoria Municipal. Mencionou as procuradorias federais, mencionou a Procuradoria do Estado e não citou a Procuradoria do Município. Todavia, em um julgado mais ou menos recente, o Supremo Tribunal Federal, quando foi fazer um julgamento lá sobre a questão do teto remuneratório dos procuradores municipais, né, fixou essa tese, então, dizendo que não há sentido em excluir as procuradorias municipais também dessa estrutura, né, que é essa estrutura funcional, digamos assim, de exercer, então, atividade essencial à administração da justiça. A Procuradoria, então, nesse contexto, ela exerce uma função típica de Estado. Aqui em Curitiba, eu me permito fazer a citação da nossa lei orgânica, mas, claro, eu deixo claro aqui que cada município tem a sua lei orgânica e, como eu disse, são entidades que gozam de autonomia, portanto, cada uma pode regulamentar as carreiras, né, dentro daquilo que for mais conveniente, ou, enfim, pode haver diferença na regulamentação das carreiras dos procuradores municipais. Essencialmente, aqui em Curitiba, por exemplo, ela é considerada uma carreira típica, né, de Estado, o que significa que ela tem a atividade, a atribuição exclusiva para o exercício da defesa do Estado, tem que ser concursado, tem que seguir uma carreira, né, e ela é exclusiva. Então, nenhum outro advogado pode exercer essa representação. E, basicamente, faz-se a representação judicial, então, o procurador municipal, ele é encarregado de fazer a defesa do município, ou até de propor ações. A representação judicial significa, então, atuar em juízo, nos litígios, né, também exercer o executivo fiscal, eu já vou falar sobre isso, já caminhando aqui para o encerramento da minha fala, nós vamos falar um pouquinho sobre essa função, e a outra atribuição, que é a da assessoria e consultoria jurídica. Então, seria a atividade típica de advocacia, mas está mais voltada para a emissão de pareceres, né? É o assessoramento, é aquela função mais ligada à prevenção, né? E é aqui que o procurador exerce uma atribuição fundamental, que é a do controle interno da legalidade dos atos. Significa que o administrador, o gestor público, ele não pode praticar nenhum ato administrativo, todos aqueles que a gente já mencionou aqui, sem passar por um crivo de legalidade. Portanto, as atribuições dos procuradores do município, elas estão presentes em praticamente todos os campos de atuação da administração municipal. Então, um secretário de uma determinada pasta, como o meio ambiente, como saúde, como urbanismo, como educação, para praticar os seus atos políticos, ele tem autonomia, ele pode deliberar sobre a conveniência e oportunidade, mas toda vez que ele praticar um ato que implique em avaliar a legalidade formal e material, precisa passar por um crivo da Procuradoria. Precisa ter um parecer emitido por um procurador de carreira concursado, assinado por ele, que faça essa análise da legalidade. E o procurador tem o papel, então, de dizer se aquilo está conforme a legislação vigente, se aquilo está conforme a Constituição, e também apontar eventuais riscos, né, de se fazer ou não se fazer aquele ato. E aí a gente entra num campo muito interessante, que é a questão da responsabilidade do parecerista,
né? O procurador, ele não pratica um ato de gestão, é importante compreender isso. O que o procurador faz é analisar a legalidade, quando é proposto, posso fazer isso, e essa contratação, ela está ok, está perfeita, esse edital de licitação tem algum erro, tem algum risco, tem algum... Então, o procurador vai analisar, sob o ponto de vista da legalidade, se atende ou não atende, né, os requisitos necessários para a prática desse ato. Mais uma vez, voltando lá ao artigo 37 da Constituição, que é o princípio da legalidade. Mas o procurador não decide praticar esse ato. Inclusive, há uma distinção. Alguns pareceres, algumas manifestações vinculam a administração pública. A administração não pode praticar um determinado ato se a Procuradoria já falou que há alguma ilegalidade, alguma inconstitucionalidade, né? E aí ele fica sem critério nenhum de discricionalidade. Outros, eventualmente, pode até ser que ele possa assumir o risco, né, de decidir independentemente disso. Então, nós estamos caminhando para uma nova lei de licitações, a responsabilidade do procurador e do advogado público, ela está adquirindo uma nova dimensão, isso já vinha se formando a partir até da lei de introdução às normas do direito brasileiro, toda decisão administrativa precisa ser fundamentada, todo parecer jurídico precisa ter uma motivação, né? Qualquer ato administrativo, ele precisa, inclusive, avaliar as consequências desse ato, se for o caso de uma nulidade, por exemplo. Então, é bastante ampla essa responsabilidade. Eu gostaria de fixar bem isso aqui para todos, para que compreendam, não importa se é um pequeno município, se é um grande município, o papel de um procurador municipal é de extrema responsabilidade e cada vez mais ele assume, porque compete a um procurador avaliar, orientar e analisar, medir os riscos, né, que a administração e o administrador correm, né? Por isso é essencial que essa carreira, ela seja uma carreira regulamentada, por isso é essencial que as pessoas que exercem essa função sejam pessoas concursadas, pessoas que sejam fiéis a essa carreira e que também sejam remuneradas dignamente para isso, porque elas podem estar comprometendo até um ato de gestão, elas podem estar comprometendo os interesses públicos e comprometendo até, muitas vezes, injustamente, os procuradores serem envolvidos aí em ações de improbidade, serem acionados para responderem com seu próprio patrimônio, porque o controle externo dos atos administrativos é muito forte, né? E muitas vezes confunde-se o papel do procurador com o papel do gestor público. Então, eu queria fazer bastante essa ressalva, que a atuação, ela é uma atuação instigante, é uma atuação extremamente, que exige uma extrema dedicação, estudo constante, como já foi falado pela doutora Amanda aqui, é preciso estar sempre antenado, é preciso estar sempre ligado com as mudanças de direcionamento jurisprudencial, seja dos tribunais superiores, seja do Tribunal de Contas estadual, federal, né, da União, perdão, né, preciso estar muito atualizado. Então, é uma função de bastante responsabilidade. E aí, para encerrar, eu queria só mostrar para vocês como é que a lei orgânica do município de Curitiba, até acho que eu estou passando aqui aqui, agora que eu acertei aqui a exposição, né? Como é que ela tratou, né? Da Procuradoria. Então, ela trata como uma função de supervisionar o trabalho da administração indireta e assessorar diretamente o prefeito. E aqui eu gostaria apenas de ressaltar a vocês que o concurso é feito por concurso público, o acesso, né? Com a presença da OAB, sempre em todos os concursos, e que a Procuradoria atua no controle interno da legalidade, que eu mencionei aqui para vocês, né? Então, toda a administração pública sofre um controle externo, seja pelos tribunais de contas, seja pela Câmara de Vereadores, que é uma das funções da Câmara essa também, né? E o controle interno, preventivo, se faz pela Procuradoria. É dizer, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui vai dar problema, né? Não pode fazer.
né? E aqui também as outras atribuições, que é a execução da dívida ativa, compete exclusivamente à Procuradoria Judicial e Extrajudicial, portanto, os tributos, né, quando não são pagos, é uma atribuição, uma competência exclusiva das procuradorias, e a vedação ao exercício das suas atribuições por pessoas que não sejam da carreira, que não sejam concursadas. Então, em linhas gerais, a apresentação que eu tinha para fazer para vocês, né, apresentar um pouquinho do contexto da atuação de um procurador municipal, dizer da importância dessa atribuição e dizer também que uma procuradoria forte, uma procuradoria bem estruturada dentro do município é sinal também de segurança para a população, né? Porque esse controle de legalidade, ele implica diretamente no controle também no combate à corrupção. Isso é um papel fundamental das procuradorias, né? O combate à corrupção, evitar, né, os desmandos, os desvios, e também recuperar o passivo, né? Na atuação judicial, atuar na prevenção de danos, de riscos, judicialmente. Então, esse é o papel, basicamente, do procurador, né? E dizer a vocês que as procuradorias municipais, de um modo geral, eu não teria como afirmar se 100% delas são assim, elas admitem que você possa fazer um concurso e não exigem exclusividade. Então, é até frequente que procuradores municipais exerçam também a advocacia privada, em paralelo com a advocacia pública. O que não acontece, por exemplo, com a Procuradoria do Estado, talvez o professor Roberto fale um pouco sobre isso, mas muitas procuradorias municipais admitem, né, ou pelo menos não proíbem. Se o advogado, o procurador for bem, assim, tiver, assim, essa loucura pela advocacia, conseguir arrumar tempo para isso, né, proibição não há, mas o ingresso necessariamente por meio de concurso público, né. Então, pessoal, eu acho que mais ou menos eram essas as considerações que eu gostaria de fazer, apresentar um pouquinho dessa função e também me colocar à disposição, se alguém quiser saber um pouco mais, né? Eu não quero me alongar mais aqui, estou ansiosa para ouvir o professor Roberto. Muito obrigada mais uma vez, obrigada a todos pela paciência, pela atenção. Obrigado, professora Marilena, pela aula que nos deu, não só uma aula de direito, mas uma aula de cidadania, muito importante, muito necessária. Então, em nome do nosso diretório acadêmico Cultural de Portugal, agradeço mais uma vez pelo aceite do convite. E agora eu tenho o grande prazer de apresentar a todos o professor Roberto Altheim. Professor, peço escusas caso tenha errado na pronúncia do seu sobrenome. O professor Roberto ele vai falar sobre o papel da Procuradoria do Estado do Paraná e o ingresso também na carreira pública. O professor Roberto é graduado em Direito pela Faculdade de Direito da nossa Universidade Federal do Paraná, especialista em Direito Empresarial também pela Faculdade de Direito da PUC-Paraná, especialista em Contratos Empresariais pela Faculdade de Direito da UFPR e mestre em Direito às Relações Sociais e Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade Federal. Ele é professor de Direito Civil na Universidade Positivo, na graduação e na pós-graduação, e temos o grande prazer de ter o professor como professor convidado da pós-graduação do nosso Unicuritiba. Além disso, ele é professor convidado do ILAGE, Instituto Latino-Americano de Argumentação Jurídica, procurador do Estado do Paraná, membro do Conselho da Seccional Paraná da Ordem dos Advogados do Brasil, membro do Grupo de Pesquisa Virada de Copérnico do PPGD UFPR e autor do livro Direito de Danos Pressupostos Contemporâneos do Dever de Indenizar e de diversos artigos sobre direito civil. Professor Roberto, seja muito bem-vindo à nossa semana acadêmica. O senhor tem a palavra. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Agradeço o convite, gente. Parabenizo muito o Diretório Acadêmico pela iniciativa. Eu vi a programação, eu vi que os alunos vão passar por todas as possibilidades profissionais de um graduado em Direito. Muito legal isso, parabéns mesmo. Boa noite, alunos todos que estão aqui ouvindo. A gente não vê muitos rostos, vê os nomes, mas coisas da nova realidade, né? Quero dizer que
Não vou conseguir ser tão simpático e empolgante quanto minhas colegas que me antecederam, minha amiga Madalena, doutora Amanda, foram muito mais amáveis do que meu viés germânico consegue ser, mas prometo tentar ser tão simpático quanto elas foram. Também já vou dizer desde logo que concordo com 100% do que ambas falaram, o que vai me ajudar a ser um pouco mais rápido, porque aí eu vou só aprofundar algumas coisas, porque grande parte já foi por elas dito, né? Bom, seja como for, me coube falar sobre o papel da Procuradoria do Estado do Paraná e ingresso na carreira pública. Então, basicamente, duas perguntas me foram feitas. O que faz um procurador do Estado do Paraná e como que se dá o ingresso na carreira, né? Então, tem uma premissa básica sobre isso que a doutora Marilena já disse. Procuradores dos estados e do Distrito Federal são também advogados. Isso fica muito claro pela Lei 8.906/94, que é o Estatuto da OAB e da Advocacia, diz isso claramente no artigo 3º. Então, assim, ao mesmo tempo que nós, procuradores do Estado, assim como os procuradores do município, assim como os procuradores legislativos, são servidores públicos, ao mesmo tempo nós somos advogados. Isso é importante, porque nós estamos sujeitos a 2 regimes jurídicos, 2 estatutos jurídicos, o Estatuto de Advocacia e o Estatuto do Servidor Público do respectivo ente. Claro, cada ente legisla a respeito do Estatuto do Servidor Público, mas o Estatuto da Advocacia é o mesmo para todos. Isso acontece com várias profissões regulamentadas, não é só com advogados públicos, mas médico, quando é concursado de um ente público, engenheiro, também tem regulamentação própria, além da regulamentação de servidor público. Bom, como advogados, a principal regra que a todos nós se aplica, acredito eu, a principal regra é a regra do artigo 133 da Constituição Federal. Se aplica a quaisquer advogados. E diz lá, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Já vou voltar a falar desse artigo. E um outro artigo da Constituição Federal que também aí aplica-se aos procuradores do Estado de forma clara, e concordo também aos procuradores do município por decisão do STF e talvez por um equívoco do legislador constitucional de não incluir aqui nesse artigo 132 da Constituição Federal o seguinte texto: os procuradores do Estado e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com participação da OAB em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Parágrafo único. Aos procuradores referidos neste artigo é assegurada estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios após relatório circunstanciado das corregedorias. Então, esses são os 2 dispositivos constitucionais que regem nosso trabalho do dia a dia, nossa existência na administração pública. Daqui a gente extrai a primeira resposta do que me foi perguntado, que é bem simples. O ingresso na carreira só por concurso público, de provas e títulos, e com participação da OAB em todas as suas fases. Só uma curiosidade, acho que alunos sempre se interessam com esses números, o último concurso da PGE do Paraná aconteceu em 2015, aí ele tinha um prazo de validade de 2 anos prorrogado por mais 2, então o último chamamento de candidatos aprovados do concurso de 2015 aconteceu em 2019. Esse concurso de 2015 contou com 6.197 candidatos e estavam abertas nesse concurso 27 vagas. Então, isso dá uma noção de qual é a competição. Depois de 2019, quando decaiu aqui a validade desse concurso, não houve outro concurso para procurador do Estado do Paraná, em especial por causa da Lei Complementar Federal 183, que é a lei da pandemia do Covid, que impôs limitações de gastos e limitou muito a abertura de novos concursos. Então, isso é uma curiosidade aí sobre o último concurso que a PGE teve. Então, essa é a primeira resposta, né? Ingresso por concurso, e o concurso é desse tamanho aí. Pelo menos esse foi o tamanho do último concurso. Próxima pergunta que eu tenho que responder: qual o papel dos procuradores do Estado e do Distrito Federal, né? Então, especificamente para os procuradores do Estado, tem lá na Constituição Federal o artigo 132, que a gente já conversou um pouco, e que diz que cabe a esses profissionais a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. Parece simples, mas não é tanto. Eu acho que é importante a gente dizer exatamente o que significa representação judicial, consultoria jurídica e o que é unidade federada.
Já teve muita discussão no STF sobre esses temas. Então, vamos dizer o que o STF julgou a respeito desses temas. Eu até tenho aqui anotadinho o número dos processos no STF, se precisarem eu posso mandar, mas acho que para não ficar chato, não vou ficar dizendo número de recurso extraordinário, número de EDI e tal, mas se precisarem eu conto. Então, vamos lá. O que o STF disse que é representação judicial? Disse o STF. É a atuação em nome da unidade federada em processos judiciais. Então, tá bom. Ninguém, além daqueles profissionais, pode representar a unidade federada em processos judiciais. O que é consultoria jurídica? Disse o STF. É o exame, é o controle da legalidade dos atos da administração, é o assessoramento extrajudicial para auxiliar na atividade fim, é a fixação da segurança jurídica para indicação de interpretação a ser seguida. Então, essas são frases que eu tirei de 3 ADIs do STF sobre o que é consultoria jurídica para fins de interpretar esse dispositivo do artigo 132. E o que é unidade federada? Porque olha que interessante, o artigo 132 da Constituição Federal não falou os Estados-membros, falou unidade federada, falou é o único ponto da Constituição que se usa a expressão unidade federada. E aí o STF disse que unidade federada não significa apenas o Poder Executivo, mas sim todo o ente federado, o que inclui as autarquias, fundações e demais poderes. Há várias ADIs em que o STF disse que unidade federada, para fins do artigo 132, envolve todo o ente, inclusive fundações, autarquias e demais poderes. Bom, daí decorre que o STF o STF acabou criando um princípio para interpretar esse artigo 132, que é o princípio da unicidade da representação judicial e da consultoria jurídica dos estados e do Distrito Federal. O que significa esse princípio, segundo a interpretação do STF? Não podem existir carreiras paralelas ou mesmo cargos em comissão para representação judicial e consultoria jurídica dos estados e do Distrito Federal. Algumas exceções o STF admite. Então, o princípio é esse, e algumas exceções o STF admite. Quais são essas exceções? Primeira delas, defesa da independência, autonomia, prerrogativas dos demais poderes em face do próprio Poder Executivo. Então, o STF tem admitido que profissionais alheios, exteriores à carreira de procuradores de Estado, possam fazer a defesa de Poder Executivo, Poder Judiciário, em face do próprio Poder Executivo. Às vezes acontece brigas entre poderes, e aí essa é uma exceção em que se permite que alguém alheio à Procuradoria de Estado possa atuar. Outra exceção, possibilidade transitória, até que todos os integrantes dessa carreira se aposentem, da manutenção de consultorias jurídicas exteriores à PGE que existissem na época da Constituição de 88. Isso conforme o artigo 69 do ADCT da Constituição de 88. Então, lá na época da Constituição de 88, se criou essa unicidade. Se já houvesse outros órgãos de consultoria jurídica naquela época, alguns estados isso havia, no Paraná, inclusive, esses outros órgãos de consultoria jurídica se mantêm existentes até que todos os seus integrantes se aposentem ou se inativem por qualquer razão. Então, uma possibilidade transitória. Outra exceção é a possibilidade de cargo em comissão externo à carreira de procurador de Estado para a função de procurador-geral do Estado. Então, o STF referenda que procuradores gerais possam ser de fora da carreira. No caso do Estado do Paraná, a Constituição do Estado diz que tem que ser preferencialmente da carreira, mas pode ser de fora. Então, essas são as exceções permitidas pelo STF. Diante disso, o STF já julgou ser inconstitucional, em vários precedentes. Julgou ser inconstitucional. Norma que possibilite criação de cargo efetivo de procurador autárquico fora da estrutura da PGE. Norma que possibilite criação de cargo efetivo de procurador da Fazenda Estadual fora da estrutura da PGE. Norma que atribua consultoria jurídica ou representação judicial a cargos em comissão ou funções de confiança fora da estrutura da PGE. E norma que atribua consultoria jurídica a cargos de analista, técnico administrativo de área jurídica fora da estrutura da PGE. Então, essa é a interpretação do STF sobre o artigo 132, ela nos ajuda bastante a interpretar, a dizer o que os procuradores do Estado fazem, porque, conforme o STF diz, é o que a gente acaba, nossa função básica, né? E, como já disse a professora Marilena,
O artigo 132 da Constituição, ele está no capítulo 4, título 1 da Constituição Federal, que trata da organização dos poderes, das funções essenciais à justiça. Então, lá no artigo 132, quando se fala da advocacia pública estadual, e acredito que também devia ter falado da advocacia pública municipal, se fala disso ao lado de outros atores essenciais à justiça, que é a advocacia em geral, o Ministério Público, Defensoria Pública. Todos eles são indispensáveis, essenciais à tentativa de promoção de justiça, né? Eu costumo dizer, a gente não pode confundir justiça com poder judiciário. Poder judiciário, eu costumo falar que é o hospital da justiça. Quando a justiça está muito doente, a gente vai para o poder judiciário para tentar salvar nas 48 do segundo tempo. Mas ela é uma das portas, o poder judiciário é uma das portas da justiça, né? Hoje em dia a gente eu gosto de falar que um bom parecer é mais fácil de produzir justiça do que um processo judicial. Uma negociação fora do judiciário, uma arbitragem, uma mediação, essas são várias portas de acesso à justiça. E os atores que participam da promoção de justiça são esses que a gente falou, né? Bom, então, todos esses atores essenciais da justiça, eles devem estar em grau similar de conhecimento. Por isso que a gente é tão preocupado com prova da OAB para a advocacia em geral, com concurso público para a advocacia pública e para as outras funções essenciais da justiça. Então, eles têm que estar num grau similar de conhecimento, num grau similar de requisitos de aferição de idoneidade. Todos esses cargos exigem aferição de idoneidade, inclusive a advocacia em geral, para que todos tenham paridade de arma e possam discutir em igualdade as lides, os problemas para que se acesse, para que se tente obter justiça, né? Muito bem. Aos procuradores do Estado, como advogados que são, aplica-se também o artigo 133 da Constituição Federal. Lá está dito, eles são indispensáveis à administração à justiça. Lá também está dito, eles são invioláveis por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Isso significa, advogados que são, têm liberdade de exercer a atividade conforme suas próprias convicções jurídicas. Isso está no artigo 133 da Constituição Federal de forma clara. Mas mesmo que lá não estivesse, isso está complementado pelo Estatuto da Advocacia, em especial o artigo 6º e 7º da Lei Federal 8.000, eu sempre nunca decoro o Estatuto da OAB, 8.609 de 94, né? Lá, viu, Marilena? A Marilena, que inclusive é minha chefe lá no Conselho Estadual da OAB, agora, né, sem vergonha, vejam só, né? Mas lá nos artigos 6º e 7º, a gente tem vários poderes, deveres de advogados que se aplicam claramente aos advogados públicos. Vale a pena eu ler alguns deles aqui. No artigo 7º, eles têm o poder-dever de exercer com liberdade a profissão, inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, recusar-se a depor como testemunha em processo na qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa com quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado. Vou dizer, isso é muito importante, gente, porque essas prerrogativas decorrentes do artigo 133 da Constituição Federal, e aqui eu só citei algumas, elas são necessárias, imprescindíveis, para que procuradores de Estado, advogados públicos em geral, ajudem na construção de um Estado democrático de direito e republicano. Eu vou dizer isso, eu gosto de ressaltar isso porque os procuradores de Estado, os advogados públicos, não são procuradores dos governantes. Eles são procuradores de Estado. Eles não são obrigados a manifestar-se judicial ou administrativamente, no parecer ou na petição, conforme desejam os governantes. Não são obrigados a fazer isso. Eles são obrigados a fazê-lo conforme o interesse do Estado que eles representam, do município, do Estado. Eles têm o dever de manter sigilo de estudos prévios a essas manifestações. Quando a gente se comunica, procurador de Estado se comunica com a administração pública para estudar o que fazer num processo, eu tenho dever de sigilo desses meus estudos. E tudo isso é muito importante para que a gente permita e possibilite que exista a defesa do Estado, e não a defesa dos governantes. Porque os governantes vão e vêm, os governantes passam, e
infelizmente, em alguns momentos, os governantes às vezes não estão muito republicanicamente preocupados em suas decisões, né? Então, isso é muito importante, essas prerrogativas que se aplicam à advocacia pública também. Agora, claro, procuradores de Estado não são polícia interna da administração pública, não são MT interno. Como diz a Marilena, eles fazem sim o controle interno, mas não naquele sentido policialesco de vou prender, vou fazer alguma coisa assim. Não, é para orientar bem os governantes, orientar bem os administradores públicos a respeito de como implementar as decisões deles de forma lícita. Claro, não cabe aos procuradores de Estado julgar as decisões dos governantes, eles foram eleitos para isso, mas cabe a nós orientar a respeito de como bem implementar essas decisões deles de forma lícita e defender as decisões deles quando defensáveis no Poder Judiciário, né? Outra prerrogativa importante que tem tudo a ver com isso: procuradores de Estado não podem ser responsabilizados pelas manifestações jurídicas ou administrativas, como bem disse a professora Marilena, nós não somos os gestores, nós somos os orientadores jurídicos, salvo se nossas manifestações estiverem com intuito fraudulento, com dolo, com falta grave, aí sim. Mas se a manifestação for baseada no estado da arte atual da ciência jurídica, não pode haver essa responsabilização. Então, eu repito porque considero importante. Procuradores de Estado não são obrigados a dizer aquilo que os governantes do momento desejam. Não são advogados dos governantes, são sim advogados do Estado, inclusive do governo, porque o governo é parte do Estado, mas não dos governantes. E aí, pega um link no que Marilena disse. É muito comum, lá na PGE, a gente recebe um monte de processo de autores contra o Estado, e eles processam, eles colocam como réu no processo o governo do Estado do Paraná, a Secretaria de Administração. Faltaram todas as aulas da faculdade, em especial aulas de Direito Civil, de Teoria Geral, porque a parte é o Estado, né? Às vezes eles colocam, eu venho processar o governo do Estado. O governo do Estado é um órgão do Estado. Lá não fica o governador trabalhando, mas a parte é o Estado, né? E essas prerrogativas de procuradores do Estado são ali asseguradas para que os procuradores do Estado tenham segurança jurídica para, por exemplo, decidir por deixar de contestar pedidos, desde que seja justificado e arquivado para posterior conferência em controle interno e externo, para que possam decidir sobre fazer acordo, claro que tudo justificado para posteriores conferências, auditagens, para que deixem de emitir nos seus pareceres opiniões, entre aspas, encomendadas pelos governantes de plantão. A gente tem que ter liberdade para não escrever no parecer aquilo que o governante de plantão quer, mas sim escrever no parecer aquilo que é mais adequado segundo a ciência do direito, né? E para que possamos atuar em processos judiciais de igual para igual com os demais atores que exercem também funções essenciais à justiça. Isso eu acho importante falar para deixar claro em que arcabouço nós entramos, quando a gente entra na PGE, em que mundo a gente entra, né? Acho interessante eu falar aqui que, também decorrente de tudo isso que eu disse até agora, ao menos no estado do Paraná, é lenda a fala de que o Estado recorre de tudo. Nós, na PGE, não recorremos de tudo. Inclusive, bem pelo contrário. Desde 2019, nós temos uma regra interna no sentido de que, diante de uma sentença no Juizado Especial da Fazenda Pública, o recurso é exceção. Só pode ser feito com autorização do chefe. A regra é não recorrer da sentença em Juizado Especial. Eu não sei se vocês, a maioria dos alunos aqui já estudaram o Juizado Especial, mas não há ônus sucumbenciais em primeira instância. Em segunda, sim. Então, recorrer mal é gerar mais dano ao erário. A gente não tem isso de recorrer até o fim do mundo. A imprensa fala muito isso, que o poder público em juízo recorre demais. Não é a realidade da PGE do Paraná. Outra lenda que se fala muito, que o Estado não faz acordo em juízo. É uma lenda. Na PGE do Paraná, como a gente confia muito naquelas prerrogativas que eu falei antes, nós fazemos, sim, muitos acordos. Para me preparar aqui para falar com vocês, eu peguei um dado dos nossos sistemas lá, constatei que dos últimos 4 anos nós fizemos mais de 4.000 acordos em processos judiciais. Fazemos, sim, muito acordo. Tá? Mas, óbvio, né? O trabalho tem que ser feito com muita responsabilidade, conforme lei e jurisprudência atual,
com base em análises de risco, seguindo critérios de validação internos, a instâncias de decisão para essas autorizações, e com possibilidade sempre de controle interno e externo, concomitante ou posterior aos atos por nós praticados, né? Então, tudo tem que ser muito justificado e muito bem documentado. Depois de falar aí desse arcabouço em que a gente se encontra, assim, eu vou tentar responder a pergunta de para que serve a Procuradoria-Geral do Estado. Vou tentar responder essa pergunta a partir de alguns dados, que aí talvez seja mais fácil de mostrar para os alunos o que a gente faz lá no dia a dia. E, claro, não quero aqui... assim, eu sou apaixonado por advocacia pública. Vou dizer para vocês, aí vem um relato da minha vida pessoal. Eu me formei e advoguei fora da PGE por alguns anos. Eu sofria demais da minha advocacia, digamos assim, privada, antes de entrar na PGE. Porque, às vezes, o meu cliente não me contava a verdade, e daí eu começava a defender uma tese no processo, e no meio do processo eu descobria que o cliente tinha mentido para mim. Problema com pagamento de custas, né? Custas de perícia inviabilizavam a atuação no processo do jeito que eu queria, coisas desse tipo. Entrando na advocacia pública, quando eu ingressei na PGE, eu ingressei em 2002. Eu pude exercer meu espírito de defender alguém, eu sempre gostei disso, defender alguém em juízo, mas daí eu passei a defender alguém que não mente para mim, ou pelo menos não pode mentir para mim, e alguém que sempre existe para defender o interesse de todos, que é o Estado. O Estado não existe para defender privados, existe para defender o interesse de todos. Então, continuo sendo um advogado, mas agora advogado público. E como é que então, para responder o que a gente faz, como é que a gente se divide lá dentro da PGE? Nós somos atualmente 278 procuradores do Estado do Paraná em atividade. 278. Como é que eles se dividem? Grosso modo, nós temos a procuradora-geral, atualmente a doutora Letícia, e uma equipe de procuradores que a assessora. A gente chama isso de gabinete. Lá eles fazem os trabalhos mais politicamente sensíveis, porque faz parte da essência da procuradora-geral, ou do procurador-geral, ser alguém de confiança do governador, então as coisas politicamente mais delicadas são feitas por essa equipe de trabalho. Aí, passada essa parte, que é a parte do gabinete da procuradora-geral, nós dividimos todos os procuradores do Estado nas seguintes grupos que fazem os seguintes trabalhos. Tem uma coordenadoria de consultoria, coordenadoria do consultivo. É o pessoal que faz pareceres. Esse pessoal dos pareceres se divide em pareceres sobre aquisições de serviços, basicamente as licitações de aquisições de produtos, bens e de prestações de serviço. Licitações de obras e engenharia, um grupo especializado, são quase mais engenheiros do que advogados, porque tem que estudar muito de engenharia para poder dar pareceres em obras. Pareceres em recursos humanos, pareceres em matéria residual e pareceres que a gente chama de procuradoria de consultoria à governadoria. Na antessala do governador, nós temos 2 procuradores que fazem a ticagem final assim, da legalidade dos atos antes do governador assinar qualquer coisa. Além disso, coordenadoria de assuntos fiscais, que faz um grupo grande de procuradores, que faz cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa, estadual, ICMS em especial, mas também IPVA e TCMD, e o que a gente chama de procuradoria do contencioso fiscal. Então, o pessoal que faz cobrança é o Estado autor, e o pessoal do contencioso fiscal é o pessoal do Estado réu. Esse pessoal aqui tem que saber muito de direito tributário. São os nossos expertos em direito tributário, estão lá. Coordenadoria do passivo. A gente tem um grupo de procuradores grande cuidando das execuções dos processos judiciais contra o Estado. O Estado do Paraná, infelizmente, por várias razões históricas, é um dos 5 maiores devedores de precatório de todos os entes públicos da nação. Se não me engano, os maiores devedores de precatório são Estado de São Paulo, município de São Paulo, daí já vem o 3º lugar ainda no infeliz pódio, Estado do Paraná. Então, como nós temos muito precatório devido, a gente tem muito processo discutindo o precatório. Nós tivemos que destacar vários procuradores do Estado só para cuidar de precatório. Então, nós temos esse grupo. E também temos um grupo que só faz acordo para pagar precatório, câmaras de conciliação de precatório. Temos aí uma outra área, que é a área que eu trabalho,
que é a Coordenadoria Judicial. Lá a gente tem divisão de trabalho mais ou menos assim. Um grupo de procuradores que cuida só de ações coletivas, ações civis públicas. Então, os mandados de segurança coletivos de sindicatos, as ações civis públicas do MP, quando o Estado é parte, autor ou réu, ações coletivas em geral. Aí nós temos um grupo trabalhando com direito previdenciário, porque o regime previdenciário dos servidores públicos é bem complexo e dá muita demanda. Temos um grupo de procuradores trabalhando com servidores públicos ativos, em suma, RH. Temos um grupo trabalhando com direito trabalhista, porque há muitos colaboradores da administração pública do Estado CLTistas, então tem muita demanda na Justiça do Trabalho. Um grupo de procuradores que só cuida de demandas ligadas ao SUS. O SUS, Sistema Único de Saúde, ele gera muita judicialização, e nós temos aí um grupo de procuradores que trabalham nisso. Temos um grupo de procuradores que trabalha só com licitações judicializadas e concursos judicializados. E temos um grupo que cuida de ações de indenização e também de posse de propriedade envolvendo o Estado, reintegrações de posse, desapropriações, coisas assim. Temos também uma representação da PGE do Paraná em Brasília, que cuida dos nossos recursos especiais extraordinários e ADIs. Eu acho legal falar isso, como é que a gente distribui o trabalho, porque assim vocês entendem o que a gente faz, né? Basicamente, são essas funções aí. Temos também um grupinho que eu diria que é de atividade meio, o pessoal que cuida de tecnologia de informação. Hoje em dia não há mais como a advocacia pública sobreviver sem uma certa inteligência artificial, porque as demandas são massificadas em grande parte. Então a gente tem um grupo trabalhando só em TI, de procuradores, e tem um grupo que cuida de estudos jurídicos. Então essa é a nossa essa é a divisão nossa de trabalho. Para vocês terem uma ideia do que é o volume do nosso trabalho, eu vou passar para vocês dados de 2021, tá? De janeiro de 2021. Em janeiro de 2021, nós tínhamos 359.748 processos ativos no ProJude. Não sei, aqui a galera deve ser meio de começo de faculdade, acredito. ProJude é onde tramitam os processos da Justiça Estadual. Tá? Então, processos ativos no ProJude, nós tínhamos 359 mil quebrados. No EPROC, que é processos na Justiça Federal, nós tínhamos 20.426. No PJE da Justiça do Trabalho, da 9ª região, a nossa região, 11.200 processos. No TST, Tribunal Superior do Trabalho, 1.240 processos. No STJ, 1.400 processos. E no STF, 9.559 processos. Isso é só para ter uma ideia do nosso volume de processo judicial. Nesses números eu não pus o número de pareceres e coisas assim, porque eu não consegui os dados a tempo aqui para a nossa preparação aqui. Dito isso, e aí talvez assim, a gente acaba sempre puxando sardinha para o nosso lado, porque a gente gosta muito do que faz, como a Marilena, como a Amanda, a gente gosta de valorizar o que faz. Eu queria dizer para vocês algumas coisas que a gente tem feito recentemente. Ó, meu filho de 2 anos acabou de entrar na sala aqui. Até para acabar, porque ele deve estar querendo que o pai vá com ele para a sala lá. Mas então é o seguinte, alguns feitos recentes que a PGE tem trabalhado, a PGE do Paraná. Nós estamos preparando a adoção pela Administração Pública do Estado do Paraná da nova lei de licitações. Não sei se vocês já estudaram isso não na faculdade, mas houve uma drástica mudança no regime de contratações públicas no Brasil. Nós estamos preparando o Estado do Paraná para aderir a isso ainda este ano. Outra missão que a gente está envolvido. Quando da calamidade de Covid-19, nós tivemos que orientar a administração a reaprender a contratar, porque veio uma lei típica da pandemia que modificou o regime de contratação, a gente teve que ensinar todo mundo a contratar para conseguir ter respirador no hospital, para conseguir contratar leito, para conseguir fazer essas coisas. Ainda a ver com pandemia, nós garantimos, depois de muita briga judicial, que não houvesse decisões judiciais que afetassem medidas administrativas para enfrentamento da pandemia. Então, as decisões do governo sobre restrição e isolamento social, a gente conseguiu manter todas. Não quero dizer que eu concordo ou discorde com elas, mas se eu permitisse que cada juiz mudasse para sua comarca, seria um inferno. A gente conseguiu manter todas em todo o período. Depois de muito agravo de instrumento, muita coisa, conseguimos manter todas. Manutenção dos serviços públicos, porque várias categorias de serviços públicos queriam parar de trabalhar enquanto não fossem vacinados,
a gente teve que brigar com várias categorias. Gestão de leitos para internamento de pacientes, havia muita briga para tentar colocar a gente na fila do leito, e não dá para ser assim, a gente tem que manter a sobriedade. Ordem de vacinação, vocês não imaginam a quantidade de sindicato, de gente querendo mudar a ordem de vacinação, a gente conseguiu manter a ordem da vacinação. Atualmente estamos brigando pelo retorno das aulas presenciais, mas estamos em umas brigas bem grandes quanto a isso. A gente tem ação que redunda em recebimento de valores bem altos, eu tinha anotado algumas aqui, mas não vale a pena descrever todas. Outros exemplos, assim, recentes, estamos lutando pela viabilização de algumas obras que são importantes, seja defendendo as licitações em juízo, seja fazendo desapropriações, seja verificando a legalidade dos convênios, etc. Por exemplo, segunda ponte de Foz do Iguaçu, esses dias ajuizamos mais de 200 desapropriações para viabilizá-la. Ponte de Guaratuba, está judicializada, está nesse momento. Faixa de infraestrutura do litoral, recuperação da Orla de Matinhos, duplicação da rodovia dos minérios. São algumas obras que nós estamos todo dia no meu Projude para a gente tentar viabilizar a finalização delas. Outra, acho que é um sucesso recente, não sei se vocês viram que houve um abrupto atraso, suspensão de uma prova num concurso para a Polícia Civil, que tinha mais de 100 mil candidatos. A prova era num domingo, na madrugada de sábado para domingo, suspenderam a prova. E 100 mil pessoas estavam ali na porta do colégio para a prova. Desses 100 mil, mais de 6 mil ajuizaram ações de indenização contra o Estado. Ganhamos todas, para dizer que o Estado não tem que pagar nada, quem tem que pagar é outra pessoa, não o Estado do Paraná. Tiramos isso da nossa conta, pelo menos. Fizemos acordos com devedores de ICMS que redundaram em recebimento de 113 milhões de reais só no ano passado. Recuperamos para os cofres públicos, só no ano passado, mais de 230 milhões de reais em devedores de PVA, ICMS e TCMD. Bom, isso daí é assim, como era o objetivo, tentar dar um panorama geral do que é a nossa vida lá. Acho que assim eu pude dar uma impressão para vocês a respeito do qual é o papel. Espero que tenha sido útil. Eu sei que já está adiantada a hora, sei que eu não sou tão simpático quanto foram minhas antecessoras, então eu peço desculpas aí pela chatice, pelo adiantado da hora, mas eu quero agradecer a oportunidade, e é sempre muito bom falar do que a gente faz com amor, então a gente gosta de falar a respeito, e com isso eu devolvo a palavra ao meu querido Guilherme Isfer, agradeço, muito obrigado. Senhor Roberto, nós que agradecemos, foi um grande prazer, foi uma grande honra escutar o senhor, também escutar a doutora Marilena, a doutora Amanda, que inclusive pede desculpas, ela precisou ministrar uma aula, o painel acabou aí coincidindo com o horário da aula dela, ela pede desculpas, precisou se ausentar, mas envia um forte abraço a cada um de vocês. Doutor Roberto, doutora Marilena, queridos colegas da Faculdade de Direito da Unicuritiba, e vejo que o doutor Luiz Fernando Casagrande Pereira também se encontra na sala, cumprimento o doutor. Agradeço por terem assistido este painel desta segunda semana acadêmica, agradeço de coração, recebo o meu carinho, o meu afeto, espero que todos continuem bem, estudando bastante, se dedicando ao direito, que é a área que todos nós tanto amamos. Então, encerro este 7º painel da segunda semana acadêmica do curso de Direito do Unicuritiba, organizado pelo Diretório Acadêmico Clotário Portugal. Muito obrigado, e agora nós esperaremos uns 5 minutinhos, um pequeno intervalo para iniciarmos o próximo painel da nossa semana acadêmica. Continue aí ligado à nossa sala virtual.